Shalom, queridos amigos. Meu nome é Joseph. Observo o mundo e vejo uma grande corrida. Para a maioria de nós, cada manhã não é sinônimo de alegria. É como um fardo pesado que carregamos antes mesmo de abrir os olhos. Levantamos correndo com o despertador, tomamos um café quente enquanto corremos e saímos de casa, como se os problemas do mundo inteiro estivessem nos perseguindo. Continuamos esperando, acreditando que a felicidade e a saúde simplesmente cairão do céu, ou talvez apareçam depois de alguma reunião importante, ou algum grande momento. Mas meu avô, um sábio judeu que viveu uma vida longa, sempre me dizia algo diferente. Ele dizia: Joseph, tudo começa com a forma como você respira pela primeira vez ao acordar. Ele não era médico nem profeta, mas ele sabia como viver mais de 100 anos, mantendo o corpo forte e a mente afiada como uma navalha. Ele me deixou 7 regras simples. Não se trata de academias caras ou treinadores sofisticados da internet. Este é um sistema simples, testado e comprovado ao longo de décadas de vida real. Como transformar uma manhã comum em uma vida completamente nova? Pergunto isso sinceramente. Por favor, ouça até o final. Porque a última regra é o ingrediente secreto sem o qual toda essa receita desmorona. É o pensamento mais importante que conecta todas essas dicas em um todo e proporciona resultados reais. Continue comigo para descobrir em que se baseia nossa saúde. A primeira regra, aquela com a qual começaremos nossa nova vida, chama-se quarentena digital. E acredite, esta é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua mente no século 21. A ideia em si é vergonhosamente simples, mas colocá-la em prática é mais difícil do que atravessar um oceano. Nos primeiros 30 minutos após acordar, não toque no seu celular. Nenhuma notícia, nenhuma mensagem, nenhum meme engraçado e absolutamente nenhum e-mail de trabalho. Veja o que acontece quando você quebra essa regra. Shalom, queridos amigos. Meu nome é Joseph. Observo o mundo e vejo uma grande corrida. Para a maioria de nós, cada manhã não é sinônimo de alegria. É como um fardo pesado que carregamos antes mesmo de abrir os olhos. Levantamos correndo com o despertador, tomamos um café quente enquanto corremos e saímos de casa, como se os problemas do mundo inteiro estivessem nos perseguindo. Continuamos esperando, acreditando que a felicidade e a saúde simplesmente cairão do céu, ou talvez apareçam depois de alguma reunião importante, ou algum grande momento. Mas meu avô, um sábio judeu que viveu uma vida longa, sempre me dizia algo diferente. Ele dizia: Joseph, tudo começa com a forma como você respira pela primeira vez ao acordar. Ele não era médico nem profeta, mas ele sabia como viver mais de 100 anos, mantendo o corpo forte e a mente afiada como uma navalha. Ele me deixou 7 regras simples. Não se trata de academias caras ou treinadores sofisticados da internet. Este é um sistema simples, testado e comprovado ao longo de décadas de vida real. Como transformar uma manhã comum em uma vida completamente nova? Pergunto isso sinceramente. Por favor, ouça até o final. Porque a última regra é o ingrediente secreto sem o qual toda essa receita desmorona. É o pensamento mais importante que conecta todas essas dicas em um todo e proporciona resultados reais. Continue comigo para descobrir em que se baseia nossa saúde. A primeira regra, aquela com a qual começaremos nossa nova vida, chama-se quarentena digital. E acredite, esta é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua mente no século 21. A ideia em si é vergonhosamente simples, mas colocá-la em prática é mais difícil do que atravessar um oceano. Nos primeiros 30 minutos após acordar, não toque no seu celular. Nenhuma notícia, nenhuma mensagem, nenhum meme engraçado e absolutamente nenhum e-mail de trabalho. Veja o que acontece quando você quebra essa regra. E se forem boas notícias, serão ainda melhores quando eu estiver pronto para recebê-las. Ele me ensinou que amanhã é o momento de sintonizar sua bússola interna.
Se você desregular essa sintonia logo no início do dia com o barulho do mundo exterior, toda a música da sua vida soará desafinada até o anoitecer. Portanto, primeiro, sintonize-se. E só então conecte-se a este mundo barulhento e caótico. A segunda regra: janelas para o mundo. Escute com atenção agora, porque vamos falar sobre algo que 90% das pessoas ignoram completamente, e é exatamente por isso que elas acordam já exaustas. A segunda regra se chama janelas para o mundo, ou como disse certa vez uma pessoa respeitada: deixe Deus entrar no seu quarto. Você já parou para pensar por que acorda com tanta frequência com a cabeça pesada? Por que suas pálpebras parecem feitas de chumbo e seus pensamentos se movem tão lentamente quanto mós de moinho antigas? Você acha que é a idade? Acha que é o magnetismo? Tempestades? Ah, não me faça rir, meus chinelos. Isso é física básica, algo que todos nós esquecemos. Você dormiu a noite toda em um quarto fechado. 6, 7, às vezes 8 horas seu corpo trabalhou. Seus pulmões trabalharam arduamente, exalando ar reciclado, dióxido de carbono e toxinas. De manhã, seu quarto se transformou em, perdoe a expressão, uma câmara de gás em câmera lenta. O nível de oxigênio cai, o nível de dióxido de carbono sobe, e seu pobre cérebro, esse computador incrivelmente complexo, passou a noite inteira tentando sobreviver com uma ração vazia. Foi sufocante. E você quer que ele produza ideias brilhantes e alegria de viver pela manhã? Muitas pessoas não abrem as janelas imediatamente. Elas vão ao banheiro, fazem café, se vestem e durante todo esse tempo respiram aquele mesmo ar viciado e morto que se acumulou durante a noite. E é aqui que o verdadeiro erro se esconde. Você acha que o café vai te acordar? Café é um chicote para um cavalo cansado, mas o oxigênio é a aveia. O cavalo precisa de força, não de chicotadas. Então a regra diz: assim que você se levantar, antes mesmo de lavar o rosto, vá direto para a janela e abra-a de par em par. Sem frestas, sem nenhuma lasca, abra-a completamente. E aqui chegamos a algo que você talvez não espere. Você ficaria surpreso, mas muita gente não faz isso porque, no fundo, subconscientemente, sente que não merece ar fresco. Vive num constante estado de economia e medo. Ah, está frio lá fora. Vou deixar o aquecimento sair, o aquecimento pelo qual pago caro. Ah, vou sentir uma corrente de ar. Ah, por que preciso desse barulho extra lá de fora? Essa é a psicologia da pobreza. Não a pobreza no bolso, mas a pobreza na alma. Uma pessoa que tem medo de deixar o ar fresco e frio entrar em sua vida, tem medo da própria vida. Ela se isola numa lata de seus velhos problemas. Quando você abre essa janela, algo mágico acontece. O ar frio, fresco e rico em íons, invade seu refúgio quentinho e aconchegante. Sim, no começo pode parecer estranho. É como um choque. Sua pele se arrepia, mas é um choque abençoado. Nesse exato momento, seus pulmões se expandem, seu sangue se enche de oxigênio, e esse oxigênio corre para o seu cérebro gritando: acorda, chefe, um novo dia chegou! É uma reinicialização instantânea de todo o sistema. Você está trocando a energia estagnada de ontem por uma energia totalmente nova, repleta de possibilidades. Você está dizendo ao mundo: estou aqui, estou aberto, entrem. Você está mostrando ao universo que merece respirar fundo e plenamente, e não se esconder em cantos acumulando calor. Não se pode ser saudável em um ambiente abafado. Não se pode ser feliz quando não se consegue respirar. Lembre-se disso. Ventilar sua casa não é higiene. É um ritual de respeito próprio. Você merece o ar mais puro que existe do lado de fora da sua porta. Então aproveite-o. Agora, deixe-me contar uma história que me ensinou isso melhor do que qualquer livro didático jamais poderia. Isso aconteceu há muitos anos, mas me lembro de tudo como se fosse ontem. Morava ao lado da nossa casa o tio Baruch.
um homem extraordinário, alfaiate de profissão. Ele vivia, para dizer o mínimo, sem riqueza. Seu pequeno apartamento era minúsculo. No primeiro andar, as janelas davam para um antigo pátio onde o sol quase nunca chegava. Mas o tio Baruch era diferente de todos os outros vizinhos de uma maneira muito peculiar. No inverno, enquanto todas as pessoas normais vedavam as janelas com tiras de papel, tapando as frestas com algodão e trapos velhos para conservar o precioso calor, o aquecimento naquela época era, sejamos honestos, puramente simbólico. O tio Baruch fazia o oposto. Todas as manhãs, independentemente da geada, se fazia menos 20 graus Celsius ou se lá fora nevava torrencialmente, exatamente às 7 da manhã, a janela dele, às vezes a moldura inteira, se abria de par em par. Tínhamos um vizinho no andar de cima, um homem muito rico para os padrões da época, o dono de um açougue, o Sr. Goldman. O apartamento do Sr. Goldman tinha tapetes, pesadas cortinas de veludo, e era sempre tão bem aquecido que dava para andar de camiseta. As janelas dele ficavam lacradas de outubro a abril. Ele morria de medo de correntes de ar e realmente acreditava que o frio era uma doença. Certa manhã, eu ainda era menino, estava parado no pátio e vi esta cena. O tio Baruch tinha aberto a janela de par em par. Estava lá só de camiseta, respirando fundo, sorrindo para o céu cinzento. E Goldman passou por ele, agasalhado com 3 cachecóis. Olhou para Baruch horrorizado e gritou: "Baruch, você está louco? Vai congelar o apartamento inteiro. Vai pegar pneumonia e morrer na pobreza porque cada centavo que você tem vai para a lenha. Por que você está aquecendo a rua? Quem você pensa que é? O homem mais rico do mundo." Tio Baruch olhou para ele com seu olhar calmo e lúcido, inspirou o ar gélido e respondeu de um jeito que jamais esqueci: "Escute, Goldman, eu não tenho muito dinheiro. É a verdade. Tenho um casaco velho e não há muita coisa em casa. Mas o ar que eu respiro deve ser digno de um rei. Se eu continuar respirando o mesmo ar que respirei ontem, terei os mesmos pensamentos de ontem e viverei a mesma vida de ontem. Abro esta janela não para deixar o calor sair, mas para deixar a vida entrar. Você está economizando seu calor, Goldman, mas olhe para você. Você está cinza como suas próprias paredes e tosse o inverno inteiro, enquanto eu gasto minha lenha, mas compro minha saúde." E sabe qual é a parte mais engraçada? O rico Goldman, que tinha medo de correntes de ar, passou o inverno inteiro visitando médicos com dores de cabeça, pressão alta e um nariz entupido constante. Ele vivia em seu casulo de veludo abafado e empoeirado, mas o pobre tio Baruch, que todas as manhãs tomava um banho de ar gelado, viveu até os 90 anos, e até o seu último dia, manteve as bochechas rosadas e a mente lúcida. Ele costurava ternos sem óculos quando seus colegas mal conseguiam levar uma colher à boca. Ele entendia que um ser humano não foi feito para viver numa caixa. Então, meus amigos, não sejam como Goldman. Não economizem ar. Não pensem que vocês não merecem frescor. Todas as manhãs, vão até a janela e abram-na. Deixem o vento frio bater no rosto de vocês. Deixem que ele sopre para fora do quarto e da cabeça todos os medos de ontem, todos os rancores e todos os pesadelos. Respirem fundo, prendam a respiração e digam a si mesmos: estou vivo, estou respirando, estou pronto. Isso é grátis, isso é simples, mas muda absolutamente tudo. A terceira regra é a fricção a seco, ou como diziam os antigos mestres, acender o fogo interior. Vocês já acordaram, já não estão mexendo no celular, já abriram a janela e deixaram o ar entrar. Mas o corpo de vocês ainda está dormindo. Sua pele está fria, seus músculos estão lentos, sua energia está lá no fundo, hibernando como um urso em sua toca. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro. Elas vão direto para o chuveiro. Mas a água, meus amigos, lava a sujeira, mas não acende uma chama. Para acender uma fornalha,
você precisa de lenha e uma faísca. A fricção a seco é essa faísca. Qual é o segredo? Antes mesmo de entrar no banheiro, você precisa pegar suas próprias mãos, secas e quentes, ou uma toalha áspera, ou uma escova especial, e começar a esfregar o corpo, não acariciando como um gato, mas esfregando vigorosamente, rapidamente, com carinho e pressão firme. Comece pelos pés, suba até os joelhos, as coxas, a barriga, depois os braços, os ombros, o pescoço. Faça isso até sua pele ficar rosada, até sentir um calor começando a se espalhar por baixo dela, até sentir aquele leve formigamento, como se milhares de agulhas minúsculas tivessem despertado e começado a dançar. Por que isso importa tanto? E o que tem a ver com autoestima? Essa coisa sobre a qual você tanto pergunta. Essa é a pergunta mais profunda de todas. Observe as pessoas modernas. Elas vivem em seus corpos como inquilinos de um hotel barato. Usam seus corpos para ir ao trabalho, comer e dormir, mas não amam seus lares. Esperam que alguém as faça se sentir bem. Uma massagista que cobra caro, um médico com um comprimido. Tocam-se apenas com uma toalha, só para enxugar o suor. Isso é desrespeito. Significa que você não se considera digno de cuidar de si mesmo. Quando você começa a manhã com uma fricção a seco, está reivindicando a posse do seu corpo. Está dizendo a cada célula: você é minha, eu te amo, eu cuido de você, acorde, vamos sair para viver. Do ponto de vista da física, somos seres elétricos. Nosso sistema nervoso funciona com impulsos. Quando você esfrega a pele, cria eletricidade estática. Você está literalmente carregando sua bateria. Você está estimulando a circulação da sua linfa, o sistema de drenagem do seu corpo, que ficou estagnada durante a noite. Se a linfa fica parada, você incha, adoece e envelhece. A massagem faz com que ela volte a fluir. Você está removendo a camada de células mortas, aquela casca que impede a sua pele de respirar. Uma pessoa que não faz isso anda por aí carregando quilos de energia estagnada. Mas alguém que se massageia, essa pessoa irradia luz, brilha, queima por dentro, mesmo antes de tomar a primeira xícara de chá. Agora, deixe-me contar sobre uma pessoa extraordinária que me mostrou o poder dessa regra na vida real. Não era meu avô, mas um grande amigo dele, um antigo restaurador de imóveis chamado Tio Salomão. Ele morava a 2 ruas da nossa e era um verdadeiro mestre no que fazia. As pessoas lhe traziam cadeiras e mesas velhas, destruídas pelo tempo, guarda-roupas descascados que as pessoas queriam jogar no lixo. E em uma semana, o Tio Solomon devolvia verdadeiras obras de arte, que brilhavam como espelhos e valiam uma pequena fortuna. O Tio Solomon já tinha passado dos 80 anos. Suas mãos eram musculosas, fortes, sem 1 grama de gordura extra. E sua pele, você não vai acreditar. A pele das mãos e do pescoço daquele velho era lisa e firme, como a de um jovem. Ele nunca reclamava das articulações, mesmo trabalhando com madeira pesada o dia todo. Um dia, quando eu era adolescente, minha mãe me mandou até ele para ajudar a carregar um guarda-roupa pesado de carvalho. Cheguei cedo pela manhã, a porta estava aberta. Entrei na oficina e paralisei. O Tio Solomon estava parado no meio da sala, vestindo apenas calças largas, sem camisa. Em suas mãos, ele segurava uma escova rígida de crina de cavalo, daquelas que se usa para limpar cavalos ou tecidos ásperos, e se esfregava as costas, o peito, os braços, com uma velocidade e força incríveis. O som era assim: zunido, 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 como se estivesse lixando uma tábua de madeira. Seu corpo inteiro estava vermelho como um camarão cozido. O vapor subia dele, mesmo com a oficina fria. Fiquei com medo e perguntei: Tio Salomão, o que o senhor está fazendo? Vai esfregar a pele até ela arrancar. Não dói? Ele parou, suspirou, olhou para mim com seus olhos alegres e riu. Dói? Disse ele.
Joseph, meu rapaz, dor é quando você enferruja. Dor é quando você range como uma carroça sem graxa. Mas isto é a vida. Ele me sentou na bancada, pegou um pedaço de madeira velha, escura e áspera, e colocou na minha frente. Veja, disse ele. Está vendo este pedaço de madeira? É cinza, áspero, está morto. Se eu simplesmente jogar água ou invernizar, continua feio. A sujeira endurece sob o verniz. Mas se eu pegar uma lixa, se eu pegar um pano e esfregar, primeiro com força, depois com delicadeza, sabe o que acontece? Ele pegou um pano e começou a polir um pedaço de madeira furiosamente. Depois de 1 minuto, soprou a poeira e eu fiquei boquiaberto. A madeira, viva. Um padrão apareceu. Uma cor profunda e rica emergiu. Tornou-se quente e macia como seda. Vê? Disse Salomão, erguendo um dedo. Dentro deste pedaço de madeira, a beleza sempre esteve lá, mas adormecida sob uma camada de poeira e tempo. Esfregar a despertou. O mesmo acontece com uma pessoa, José. Ele caminhou até mim e colocou a palma quente em meu ombro. Senti aquele calor. Calor real. Vivo. As pessoas pensam que a velhice são rugas, disse ele. Não. A velhice é quando você para de fluir, quando você congela. O sangue precisa ferver, a linfa precisa correr. Todas as manhãs, pego minha escova e me desfaço do ontem. Me desfaço da preguiça, me desfaço de todo o eu não consigo e eu não quero. Eu me lustro como este guarda-roupa, até que eu possa ver o verdadeiro Salomão por baixo, jovem e forte. E então ele acrescentou algo que ficou comigo para sempre. E enquanto eu fizer isso, a morte ficará atrás da minha porta, e não poderá entrar, porque sou quente demais para ela. Ela tem medo de se queimar. Ele viveu até os 96 anos, e trabalhou até o último dia de sua vida. As pessoas costumavam perguntar a ele: Salomão, qual é o seu segredo? Ele sorria e respondia: eu simplesmente não me deixo empoeirar. Então, meus amigos, não se deixem empoeirar também. Não pensem que isso é bobagem. Comprem uma escova, peguem uma toalha áspera ou simplesmente usem as palmas das mãos. E todas as manhãs, antes de ligar a água, acendam sua própria fogueira. Esfreguem-se até que seu corpo agradeça. Sintam esse calor. Sintam o sangue correndo para a pele. Digam a si mesmos: estou vivo, estou aqui, estou radiante. Essa sensação vale uma fortuna, mas é totalmente gratuita para qualquer pessoa disposta a investir 5 minutos e um pouco de esforço. Não sejam um pedaço de madeira sem graça. Sejam uma obra-prima polida. A 4ª regra é comer o sapo no café da manhã. Ninguém está obrigando vocês a comerem anfíbios de verdade de um pântano. Somos pessoas civilizadas aqui, não os franceses daquela velha piada, certo? O sapo é aquela tarefa, aquela coisa que está pesando no seu estômago desde a noite anterior. É aquela ligação desagradável que você precisa fazer, mas que te apavora. É aquele relatório complicado que você encara com pavor. É aquela conversa desconfortável com seu chefe ou cônjuge que você continua adiando para amanhã. A regra parece dura, mas funciona infalivelmente todas as vezes. A coisa mais feia, mais pesada e mais desagradável na sua lista de tarefas precisa ser feita primeiro. Antes de checar seu e-mail, antes de tomar sua 2ª xícara de café, antes de começar a inventar desculpas na sua cabeça, você se senta e engole aquele sapo inteiro, sem mastigar, e segue em frente. E aqui está você de novo me perguntando por que isso importa, por que isso se conecta à autoestima. Aquela coisa que você continua mencionando. Existe uma conexão muito direta aqui. Observe-se naqueles dias em que você fica adiando as coisas. Digamos que você precise ligar para a Receita Federal ou marcar uma consulta com o dentista. Você acorda e o pensamento daquela ligação já está na sua cabeça como uma farpa. Você vai tomar café da manhã. A farpa dói.
Você conversa com seus colegas, a farpa arde. Você tenta fazer algo agradável, mas não há prazer nisso, porque a sombra desse sapo enorme paira sobre você o tempo todo. Você está gastando uma quantidade enorme de energia não na tarefa em si, que pode levar apenas 5 minutos, mas no medo dela. Você carrega esse peso nos ombros por 6, 8, 10 horas. Ao anoitecer, você está espremido como um limão, mesmo sem ter realizado nada de concreto. E a parte mais assustadora, você para de se respeitar. Você se sente um covarde se escondendo da vida atrás de tarefas pequenas e insignificantes. Quando você deixa as coisas difíceis para a noite, você diz a si mesmo: sou fraco. Não consigo lidar com isso agora. Talvez mais tarde, algum dia. Essa é a posição de uma vítima. Mas quando você, mal acordado e revigorado, agarra esse sapo pelas patas e o expulsa da sua agenda logo na primeira ação do dia, algo milagroso acontece. Você sente uma onda de poder, um orgulho imenso, uma liberdade incrível. Você é um vencedor. São apenas 9 da manhã e você já conquistou algo. O resto do seu dia transcorre sob a bandeira dessa vitória. Você caminha de costas eretas, porque nada mais te pesa. Uma pessoa que se respeita não deixa o medo controlar o seu dia. Ela enfrenta o medo primeiro. Agora, deixe-me falar sobre o tio Leva. Ele era uma figura lendária em nossa cidade. Lev Moisevich trabalhava como administrador em um estabelecimento, digamos, bastante desafiador. Ele chefiava o departamento de reclamações de uma grande loja de departamentos naqueles tempos soviéticos em que a escassez era a norma e os nervos das pessoas estavam à flor da pele. Consegue imaginar esse trabalho? Todas as manhãs as pessoas vinham até ele não para agradecer ou trazer flores. Elas vinham para gritar, exigir, bater com os punhos na mesa dele e ameaçá-lo com todos os castigos possíveis, tudo por causa de botas defeituosas ou produtos enlatados vencidos. Qualquer pessoa normal teria enlouquecido nesse trabalho em uma semana, ou teria começado a beber. Mas o tio Leva trabalhou lá por 30 anos e sempre foi, ouça bem, sempre a pessoa mais calma e alegre em nossas festas de família. Seu olho nunca tremia e sua pressão arterial era tão estável quanto a de um astronauta. Eu era um jovem estudante quando lhe perguntei certa vez: tio Leva, como o senhor aguenta? Eles o amaldiçoam lá todos os dias. Como o senhor não leva toda essa negatividade para casa? Ele semicerrou os olhos com perspicácia, ajeitou a gravata e disse: Joseph, tudo se resume à pasta vermelha. Fiquei confuso. Que pasta? Veja bem, começou ele. Na minha mesa sempre há uma pilha de solicitações. Algumas são simples, alguém perdeu um botão, mas outras são aterrorizantes. Alguém ameaçando escrever para o jornal Právida ou para o ministério. Esses são os encrenqueiros, os vampiros profissionais. Meu colega Grisha, ele é um cara legal, mas não é muito esperto. Ele chega ao trabalho, vê uma carta assustadora de um encrenqueiro e a enterra no fundo da pilha. Ele pensa: vou tomar meu chá primeiro, entrar no clima, conversar com algumas pessoas legais e deixarei esse assunto desagradável para depois do almoço. E o que você acha que acontece? Grisha toma seu chá e se engasga. Grisha conversa com pessoas legais, mas não consegue ouvir uma palavra do que elas dizem, porque está tremendo só de pensar que logo terá que ligar para esse monstro. Na hora do almoço, Grisha já está pálido, sua úlcera está inflamada e suas mãos tremem. E quando finalmente faz a ligação, o encrenqueiro sente o medo de Grisha e o devora vivo. E você? Perguntei. Eu? Disse o tio Leva, orgulhoso. Eu faço o contrário. Entro, penduro meu casaco e a primeira coisa que faço, antes mesmo de tirar o pó da minha mesa, é pegar a reclamação mais grossa, mais desagradável e mais venenosa, aquela que cheira a processo e demissão. Pego o telefone e disco o número desse encrenqueiro.
Ainda estou disposto, cheio de energia. Minha armadura está sólida. Ligo e digo: Olá, aqui é Lev Moisevich. Recebi sua carta. Vamos resolver isso. Ele fez uma pausa e ergueu um dedo. E sabe o que acontece? Às 9 da manhã, essas pessoas ainda estão meio dormindo. Elas não estão preparadas para a minha energia. Eu resolvo tudo em 10 minutos. Eu levo a culpa. Eu grito de volta se precisar. Peço desculpas se necessário. Encerro o caso. E é isso. Às 9h15, eu desligo. O dragão mais assustador foi derrotado. Eu risco o caso com um lápis vermelho grosso. E depois disso, Joseph, meu chá é o mais delicioso do mundo. Meu sanduíche tem gosto de paraíso porque estou livre. O resto do dia é um passeio tranquilo para mim, porque não pode ficar pior do que o que eu já enfrentei. Eu me lembrei dessa lição para sempre. Grisha, que sempre adiava seus problemas, teve um ataque cardíaco aos 50 anos. Mas o tio Leva, que começava o dia lutando, viveu até uma idade avançada e morreu tranquilamente enquanto dormia, com um sorriso nos lábios. Então, meus amigos, não sejam como Grisha. Não escondam o sapo no bolso. Ele vai apodrecer lá dentro e estragar toda a sua jaqueta. Encontrem aquilo de que vocês mais têm medo hoje. Façam isso agora mesmo. Liguem, mandem a mensagem, resolvam a situação, digam não, confessem, façam o que for preciso, façam rápido, como se estivessem arrancando um curativo. E vocês verão aquela mochila pesada cair dos seus ombros e voarão pelo resto do dia como um pássaro. Vocês se respeitarão pela coragem e o mundo respeita os corajosos e lhes dá espaço. A quinta regra: 20 segundos de contato. Prestem atenção, porque agora vamos falar sobre algo que todos nós precisamos desesperadamente, mesmo sendo completamente gratuito. A quinta regra se chama 20 segundos de contato, ou, como minha sábia tia costumava dizer, um carregador para a alma. Você acordou, lavou o rosto até comeu seu sapo. Mas o que acontece depois? Você sai de casa. E como costumamos sair? Saímos voando. Onde estão as chaves? Você desligou o ferro de passar. Um rápido toque no ar, uma batida na porta. E lá vai você para travar uma guerra contra o mundo. Você sai para o frio e a agressividade do mundo exterior, estando completamente nu por dentro. Sua bateria de amor está zerada. Você sai para encarar pessoas que não te amam, chefes, clientes, estranhos no metrô. E qualquer olhar de soslaio, qualquer palavra rude te atravessa, porque você não tem escudo. A regra diz o seguinte: antes de cruzar a soleira e sair para este mundo selvagem, você deve abraçar alguém próximo. Sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, até mesmo seu cachorro, se não houver mais ninguém. E manter esse abraço por pelo menos 20 segundos. Por que exatamente 20 segundos? Por que não 5? Por que não 10? Porque somos criaturas biológicas. Em 1 segundo, você só pode tocar. Em 5 segundos, você só pode reconhecer a presença de alguém. Mas, após o 20º segundo, a verdadeira química entra em ação dentro do seu corpo. O nível de cortisol, o hormônio do estresse e do medo, começa a cair rapidamente, como uma pedra em um poço. E o nível de ocitocina, o hormônio do apego, da calma e da proteção, começa a subir. Nesses segundos, seu corpo recebe o sinal: estou seguro, sou amado, não estou sozinho. Você veste um traje espacial invisível. E quando você sai depois de um abraço tão longo, você não é mais apenas uma pessoa nervosa que pode ser ferida por qualquer um. Você é uma fortaleza. E lá vai você de novo, perguntando sobre dignidade. Joseph, você dirá: sou um homem sério, um empresário, ou uma mulher rigorosa, não tenho tempo para essas pequenas gentilezas. E eu lhe responderei: não se trata de gentilezas, trata-se do seu valor. Você acha que só merece amor em datas comemorativas?
Acha que um abraço é um prêmio que precisa ser conquistado com trabalho árduo? Bobagem. Uma pessoa que não se deixa abraçar, que se afasta e grita: "Me solta, não tenho tempo." Essa pessoa, no fundo, se considera nada mais do que uma ferramenta de trabalho. Ela pensa: meu trabalho é trazer dinheiro para casa, resolver problemas, ser de ferro. Ela não se considera digna de um simples afeto humano sem motivo algum. Isso é uma tragédia. Alimentamos nossos estômagos 3 vezes ao dia porque respeitamos a fome do corpo. Mas podemos deixar nossa alma faminta por anos a fio, dizendo a nós mesmos que ela se virará bem sem isso. Não vai. Sem esse combustível, você se esgotará. Você se tornará um biscoito seco e quebradiço que se estilhaça ao primeiro golpe que a vida lhe der. Respeitar a si mesmo significa admitir que você precisa de carinho, precisa de apoio e tem todo o direito de recebê-lo, não porque ganhou 1 milhão, mas simplesmente porque existe. Deixe-me contar uma história sobre um conhecido nosso, o tio Aaron. Esse homem era corpulento. Aaron trabalhava como chefe de uma garagem de ônibus. Consegue imaginar esse trabalho? Combustível roubado, motoristas aparecendo bêbados, caminhões quebrando constantemente e a aeronave sempre pegando fogo. Aaron parecia uma nuvem de tempestade. Era enorme, com sobrancelhas grossas e escuras, e sua voz era como o rugido de um leão. Todas as manhãs, na casa de Aaron, era como se um alarme militar estivesse tocando. Ele corria de um lado para o outro, gritava, vasculhava tudo em busca de documentos, amaldiçoava o governo, o tempo e até as próprias botas. Sua esposa, tia Fira, uma mulher pequena e quieta, geralmente se escondia na cozinha para não ser atingida pelas suas investidas. Aaron saía de casa como um foguete, já carregado de fúria, e travava batalhas o dia todo. Aos 50 anos, sua pressão arterial chegava a 200/100. Ele tinha uma úlcera no estômago e estava prestes a sofrer um ataque cardíaco. Os médicos lhe disseram: "Aaron, se você não parar de enlouquecer assim, vai explodir." Mas como ele poderia parar? Ele acreditava ser um Atlas sustentando o céu. Se relaxasse por 1 segundo sequer, o mundo inteiro desabaria. Ele não se considerava digno de paz. Achava que as pessoas só o valorizavam enquanto ele estivesse gritando e dando ordens. E então, certa manhã, tia Fira, essa mulher quase santa, decidiu iniciar uma revolta. Não sei onde ela leu sobre isso ou quem lhe deu a ideia. Talvez tenha sido o seu próprio coração que a guiou. Mas numa certa manhã, quando Aaron já estava vermelho de raiva, vestindo o casaco às pressas e berrando: "Fira, onde está meu guarda-chuva?" Ela saiu para o corredor. Não lhe entregou o guarda-chuva. Simplesmente caminhou até aquele homem enorme e furioso e o abraçou com força. Aaron ficou atônito. Tentou se afastar. "Fira, o que você está fazendo? Me solta, estou atrasado, tenho uma reunião." Mas Fira, aquela mulher pequena, agarrou-se a ele como um torno e não se mexeu. Simplesmente pressionou a cabeça contra sua enorme barriga e ficou ali, em silêncio. Aaron se remexeu, olhou para o relógio, bufou e resfolegou. 5 segundos se passaram. 10. Ele parou de gritar. 15. Suas mãos, que haviam acabado de ser cerradas em punhos, relaxaram e ficaram penduradas frouxamente ao lado do corpo. 20 segundos. E então algo milagroso aconteceu. Aquele Aaron de ferro, aquele chefe temível, de repente exalou. Todo o ar lhe faltou, como o ar de um pneu furado. Mas foi o ar da raiva que se foi. De repente, ele se esvaziou. Hesitante, ergueu suas enormes patas e as colocou nos ombros da esposa. Enterrou o nariz em seus cabelos grisalhos, que cheiravam a baunilha e a lar, e ficaram ali, talvez por 1 minuto inteiro, em completo silêncio. Quando finalmente se afastou, era um homem diferente que estava ali. A guerra havia sumido de seus olhos. Olhou para Fira, ajeitou seu cachecol e disse baixinho: "Obrigado, Firótica. Estou indo."
Naquele dia, na rodoviária, ninguém reconheceu o chefe. Ele não gritou. Resolveu os problemas com calma. Quando um motorista quebrou um farol, Aaron não o repreendeu. Simplesmente disse: "Acontece, conserte." Naquela noite, ele voltou para casa não morto de exaustão, mas vivo. A partir daquele dia, tornou-se uma lei inquebrável. Nada de sair de casa sem os 20 segundos de fira. Aaron entendeu o essencial. Lá fora, atrás da porta, ele podia ser um general, mas ali, na soleira, ele era apenas um homem que precisava recarregar as energias com amor. Ele parou de ver isso como fraqueza. Pelo contrário, entendeu que essa era a sua força. O amor de sua esposa o tornava intocável tanto por tolos quanto por problemas. Então, meus amigos, não sejam orgulhosos e inflexíveis quanto a isso. Não pensem que estão acima disso. Encontrem a pessoa que importa para vocês. Aproximem-se dela antes de sair. Abracem-na e não a soltem. Contem mentalmente. 1, 2, 3. Sintam a tensão se dissipando. Sintam-se tornando-se um todo. Recarreguem suas energias até 100%. E somente quando sentirem esse calor e essa calma se espalhando por dentro, só então abram a porta e saiam para conquistar este mundo. Porque uma pessoa que é amada e que se lembra disso é imbatível. A sexta regra é a lista antitarefas. Eu imploro, guarde essa sua agenda onde você anotou 100 feitos heróicos para realizar antes do almoço. Agora mesmo. Vamos falar sobre o que realmente vai te salvar de um ataque cardíaco e trazer o brilho de volta aos seus olhos. A sexta regra se chama lista antitarefas, ou como as pessoas costumavam dizer em Odessa, a lista de coisas que eu, graças a Deus, não vou fazer hoje. Você está acostumado a escrever listas de tarefas, comprar pão, ligar para o cliente, entregar o relatório, salvar o mundo. Você olha para essa lista e ela te oprime como uma lápide. Você corre de um lado para o outro, riscando itens, suando frio. Mas à noite ainda se sente como um cavalo derrotado. Por quê? Porque você não está levando em conta os buracos negros que sugam sua energia. Você acha que sua bateria acaba por causa do trabalho? Não. Ela morre por causa das estupidezes que você comete por hábito. Porque sempre foi assim, ou porque você simplesmente não sabe dizer não. A essência da regra é simples e brilhante. Todas as manhãs, ao lado da sua lista de tarefas, escreva uma lista do que você não vai fazer hoje. Pelo menos 3 itens. Por exemplo, não vou discutir com idiotas na internet hoje. Não vou terminar o mingau do meu filho se não estiver com fome. Não vou ouvir meu colega reclamar do tempo. Não vou checar meu e-mail a cada 5 minutos. Não vou me sentir culpado por sentar para descansar. E lá vem você de novo perguntando sobre dignidade. Joseph, o que a dignidade tem a ver com isso? É só gestão do tempo. E eu vou te dizer, isso não é gestão do tempo. Isso é autoestima. Uma pessoa sem uma lista de coisas que você não vai fazer é como uma porta aberta. Qualquer um pode entrar, sujar tudo de lama, jogar o lixo e ir embora. Você passa a vida atendendo aos pedidos dos outros, em conversas vazias, em tarefas inúteis, porque no fundo acredita. Tenho que agradar a todos. Se eu disser não, ninguém vai me amar. Não mereço descanso assim, sem mais nem menos. Tenho que conquistá-lo com sofrimento. Essa é a psicologia de um escravo. Um escravo faz tudo o que lhe mandam. Uma pessoa livre, uma pessoa com verdadeira dignidade, estabelece seus próprios limites. Dizem, esta é a minha vida e não vou deixar que ela seja obstruída com lixo. Quando você escreve, eu não vou, você está erguendo um escudo. Você deixa de ser conveniente para os outros e se torna precioso para si mesmo. De repente, você percebe que sua energia é ouro e que não pode simplesmente jogar ouro na lama. Essa regra lhe devolve a sua coroa.
você não é mais servo das circunstâncias. Você é o rei das suas próprias escolhas. Agora, deixe-me falar sobre Bela Markovna. Ah, essa era uma mulher santa, mas sua santidade era agonizante. Bela Markovna era professora de música e era a mãe de todos os vizinhos. Ela nunca, acredite, nunca dizia não a ninguém. Os vizinhos ligavam para ela. Bela, você pode cuidar do gato. E ela ficava com ele, mesmo sendo alérgica. Os pais de seus alunos ligavam às 10 da noite. Bela, temos um problema. E ela os ouvia por 1 hora, mesmo estando com uma dor de cabeça insuportável. Parentes apareciam sem avisar e ficavam por semanas, e ela cozinhava, lavava roupa e sorria. Durante todo esse tempo, ela era perfeita e absolutamente infeliz. Aos 60 anos, Bela Markovna havia se transformado em uma sombra. Estava pálida, transparente, suas mãos tremiam e seus olhos pareciam os de um cão espancado. Ela acreditava que, se parasse de agradar a todos, se tornaria completamente desnecessária para o mundo. Ela comprava amor com sua obediência. Então, um dia, a tragédia aconteceu. Bela Markovna desmaiou ali mesmo durante uma aula. Levaram-na para o hospital. Os médicos disseram: exaustão nervosa e física. Seu coração está funcionando na reserva. Em seu quarto apareceu nosso velho médico, Yakov Solomonovich, um homem verdadeiramente sábio. Ele não começou a prescrever remédios. Sentou-se na beira de sua cama, pegou sua mão magra na sua e disse: Bela, você não está morrendo de doença. Você está morrendo de gentileza. Você se entregou aos poucos e não sobrou nada de você. Só te libero sob uma condição. Ele pegou um bloco de notas e escreveu o título em uma folha. O que Bela Markovna não faz mais. Escreva 5 coisas aqui, disse ele severamente. 5 coisas que você odeia fazer, mas continua fazendo pelos outros. E até que você as escreva, não te devolvo o termômetro. Bela chorou. Estava assustada. Como poderia recusar? Como poderia não ajudar? Mas ela queria viver. E com a mão trêmula, escreveu: Não vou mais assar tortas para os feriados para primos de 2º grau que nem sequer agradecem. Não vou mais ouvir as reclamações da minha vizinha Clara sobre o genro dela. Não darei mais aulas gratuitas para crianças que não querem aprender. Ela chegou em casa e colou aquela lista bem na geladeira. No começo foi uma guerra. A vizinha Clara apareceu com suas reclamações de sempre. E Bela, segurando aquele pedaço de papel no bolso como se fosse uma armadura, disse: Clara, eu te amo, mas não tenho forças para ouvir sobre o seu genro. Vamos falar sobre o tempo, ou simplesmente ir para casa. Clara ficou sem palavras. Parentes ligaram. Vamos visitar. E Bela respondeu: Agora não, estou ocupada. Estou descansando. Um silêncio pairou do outro lado da linha, como se ela tivesse dito algo indizível. Eles se ofenderam. Levantaram a voz. Mas 1 mês se passou e um milagre aconteceu. Bela Markovna floresceu. A cor voltou às suas bochechas. Ela começou a tocar Chopin para si mesma novamente, não apenas escalas para seus alunos. Mas o mais surpreendente nem foi isso. As pessoas que a usavam como capacho, de repente começaram a respeitá-la. A vizinha Clara lhe trouxe maçãs e perguntou: Bela, como você está se sentindo? Os primos de 2º grau enviaram flores. Quando Bela deixou de ser um objeto conveniente e se tornou uma mulher que conhecia seu próprio valor, todos ao seu redor de repente viram uma pessoa de verdade ali. Então, meus amigos, não tenham medo de ser ruins para os outros, a fim de se tornarem bons para si mesmos. Peguem uma caneta agora mesmo. Escrevam sua própria lista de coisas a evitar. A que vocês vão dizer não hoje? A fofoca? As notícias? A tentar salvar alguém que não quer ser salvo? Risquem isso da sua vida com um marcador grosso. Libere o espaço, e nesse espaço vazio,
imediatamente, energia, alegria e saúde fluirão. Porque a natureza abomina o vácuo, mas só se você parar de enchê-lo de lixo. Seja como a nova Bela Markovna. Toque sua própria música. Não dance conforme a música de outra pessoa. A 7ª regra: o cronômetro para se arrumar. Eu te imploro, por favor, pare de correr pelo seu apartamento com uma meia só e uma escova de dentes na boca, gritando: "Onde estão minhas chaves?" Isso não é uma rotina matinal. Isso é um circo, e você é o palhaço principal. E de alguma forma, isso nem é engraçado para você. A 7ª regra, que vai salvar seu sistema nervoso e sua reputação, chama-se cronômetro para se arrumar. Ou, como dizem os sábios, a lei da ampulheta. Você acha que não tem tempo suficiente? Na verdade, você tem bastante. O problema não é que não haja horas suficientes no dia. O problema é que o tempo funciona como borracha velha. Se você não esticar bem o tecido, ele fica ali pendurado como um pano mole. Você entra no chuveiro querendo ficar 5 minutos, mas a água está quente, o som está agradável, seus pensamentos começam a divagar e, de repente, 20 minutos se passaram num piscar de olhos. Você se senta para tomar seu café, que leva 10 minutos, mas pega o celular, vê uma manchete e, pronto, meia hora evaporou. No fim das contas, você está roubando o tempo das coisas mais importantes só para gastá-lo com nada. E aí o pânico toma conta. Você começa a correr como uma barata tonta, pegando coisas, derrubando xícaras. A essência da regra é muito simples, tão simples quanto respirar, mas funciona como um cofre suíço. Você programa um cronômetro para cada etapa da sua manhã. Um cronômetro rígido, barulhento e implacável. O banheiro tem exatamente 15 minutos. Ding! Você sai, mesmo que não tenha terminado de lavar uma orelha. O café da manhã tem exatamente 20 minutos. Ding! O prato vai para a pia. Você se levanta da mesa. Se vestir tem exatamente 10 minutos. Ding! Você deveria estar na porta da frente. E lá vai você de novo, me olhando com suspeita, perguntando sobre dignidade. Joseph, você diz, mas isto é uma prisão. Viver com um cronômetro é degradante. Eu não sou um robô. E eu vou te responder assim. O que é realmente degradante é correr atrás de um ônibus que está saindo do ponto, acenando com sua pasta no ar, encharcado de suor. Degradante é dar desculpas para o seu chefe enquanto ofega, mentir sobre o trânsito quando o verdadeiro motivo é que você simplesmente dormiu demais. Degradante é quando você não é o senhor da sua própria palavra e do seu próprio tempo. Uma pessoa com verdadeira dignidade nunca se apressa. Você já viu um rei correr para o trono? Já viu um rabino respeitado entrar correndo na sinagoga, atropelando pedestres? Não. Eles caminham devagar, com as costas eretas, porque dominam o tempo. O tempo não os controla. Eles o controlam. Quando você programa um cronômetro, você não está limitando sua liberdade. Pelo contrário, você está criando uma moldura. E dentro dessa moldura, você é absolutamente livre. O cronômetro lhe dá paz de espírito. Você sabe que enquanto ele não tocar, você pode aproveitar seu café. Você não precisa olhar para o relógio a cada 3 segundos e se mexer em pânico. O cronômetro é seu secretário pessoal, mantendo a ordem enquanto você realmente vive sua vida. Respeitar a si mesmo significa não deixar o caos transformar sua manhã em histeria. Agora, deixe-me falar sobre minha prima Mônia. Mônia era um violinista talentoso. Suas mãos eram tocadas por Deus, mas sua cabeça estava sempre nas nuvens. Mônia vivia em seu próprio mundo musical, onde não havia relógios nem minutos, apenas batidas e pausas. Na vida real, isso era uma completa catástrofe. Mônia se atrasava para tudo. Atrasado para os ensaios, atrasado para encontros. Certa vez, chegou atrasado à própria festa de aniversário porque se perdeu lendo um livro na banheira. As pessoas riam dele.
Chamavam-no de Mônia Amanhã. Seu talento era respeitado, mas como ser humano, ninguém o levava a sério. Como se pode fazer negócios com um homem que diz "chego às 5" e aparece às 7, e depois fica genuinamente perplexo com a raiva de todos? Mônia sofria. Sentia-se um completo fracasso. Ele saía correndo pela porta, encharcado, com o paletó amassado, sem a partitura, e se repreendia o caminho inteiro com os piores palavrões imagináveis. Ele estava perdendo dinheiro, perdendo amigos, perdendo o respeito próprio. O ponto de virada aconteceu quando Mônia deveria viajar para Viena para uma audição. Essa era a chance da sua vida. O trem partiu exatamente às 8 da manhã. Mônia acordou às 6. Ele tinha 2 horas inteiras, uma montanha de tempo. Decidiu que merecia um bom banho de espuma para relaxar e entrar no clima certo. Então, resolveu preparar um café especial. Depois, passou um bom tempo escolhendo uma gravata, porque para Viena é preciso uma gravata especial, algo com personalidade. Resumindo, quando Mônia chegou à estação ofegante e com os olhos arregalados, tudo o que viu foi a traseira do trem desaparecendo na curva. Caiu de joelhos ali mesmo na plataforma. Abraçou o estojo do violino e soluçou como uma criança. Seu sonho havia partido sem ele, simplesmente porque não conseguiu ficar de olho no relógio. Ao seu lado, por acaso, estava um velho ferroviário, o tio Vásia. Um homem simples, mas sábio. Ele observou aquele intelectual soluçando por um instante, balançou a cabeça e tirou do bolso um velho relógio de bolso mecânico. "Filho", disse ele, "você toca violino, não é? Bem, a música precisa de ritmo. Se você toca uma nota depois do que deveria, não há música, só uma bagunça. Então, por que você acha que pode jogar o jogo da vida sem ritmo nenhum?" Mônia voltou para casa arrasado, mas no dia seguinte foi à loja e comprou o cronômetro de cozinha mais irritante e barulhento que encontrou. Um em formato de tomate. Ele colocou o despertador no banheiro. Programou-o para 10 minutos. Tic-tac, tic-tac. No início, aquele som o deixava completamente louco. Lembrava-lhe um metrônomo, mas o som o trazia de volta à realidade. Mônia transformou o ato de se arrumar em um jogo. Vencer o relógio. No começo, era brutal. Ele pulava do chuveiro com shampoo ainda no cabelo quando o alarme tocava. Chegava a se engasgar com o sanduíche. Mas em uma semana algo mudou. Seu corpo se adaptou ao ritmo. Mônia descobriu de repente que 10 minutos é, na verdade, uma eternidade se você está se lavando em vez de ficar sonhando acordado. 20 minutos para o café da manhã são uma eternidade se você está comendo em vez de ler o jornal. Em um mês, Mônia estava irreconhecível. Chegava aos ensaios 5 minutos antes, calmo, revigorado, com um terno impecavelmente passado. Caminhava pela rua não em disparada, mas em um ritmo constante, assobiando uma melodia baixinho. As pessoas pararam de rir. Começaram a cumprimentá-lo com respeito. Moisés Solomonovich. Bom dia. Ele recuperou sua dignidade. Ele entendeu que pontualidade não é grosseria, é a armadura de um homem adulto. Então, meus amigos, comprem um cronômetro ou baixem um aplicativo. Parem de confiar na sua intuição sobre o tempo. Ela tem mentido para vocês a vida toda. Estabeleçam limites e verão como o ar surge dentro desses limites. Parem de correr. Comecem a viver pelas suas próprias regras, não pelas regras do caos. O alarme do cronômetro não é um sinal de alerta. É a voz da sua própria disciplina dizendo, muito bem. Você deu conta do recado. Siga em frente e continue vencendo. E agora ouçam com muita atenção, porque sem esta regra, todas as 7 anteriores não valem 1 centavo. Você pode abrir janelas, se esfregar com escovas e abraçar seus entes queridos no horário marcado. Mas se você não compreender esta sabedoria fundamental, tudo se transformará em cinzas.
Esta regra se chama consistência sagrada. Nós, humanos, amamos o heroísmo. Amamos a ideia de nos reinventarmos a partir de segunda-feira. Fazemos isso por um dia, talvez 2. No terceiro dia, nosso humor despenca e desistimos. Por quê? Porque queremos tudo de uma vez. Meu avô costumava dizer: saúde não é um ato heróico. Saúde é chata. É um trabalho monótono e diário. Fazer um treino uma vez não é nada de especial. Fazer 100 vezes vira um hábito. Fazer 1000 vezes vira o seu destino. Meu avô dizia: um dia com uma manhã perfeita é ótimo, mas 100 dias assim é uma vida completamente nova. Você não precisa ser um herói uma vez por ano. Você só precisa ser teimosamente consistente todos os dias. A simplicidade praticada com consistência é mais poderosa do que qualquer mágica no mundo. E essa é a verdade que mantém tudo unido. Esse é o fio que costura todas as 7 regras em uma prática viva e pulsante. Não importa se você executa cada regra perfeitamente no primeiro dia. O que importa é que você apareça. De novo, e de novo, e de novo, dia após dia, manhã após manhã. Não perfeitamente, não heroicamente, apenas consistentemente. É aí que reside a verdadeira transformação, não em grandes gestos, mas na repetição silenciosa e teimosa. O corpo muda lentamente. A mente muda gradualmente. Mas muda. E uma manhã, daqui a semanas ou meses, você acordará e perceberá, sem nem pensar nisso, que já é a pessoa que estava tentando se tornar. Então, aqui estamos, meus amigos. Desvendamos juntos como transformar uma manhã comum na base de uma vida extraordinária. Vamos juntar tudo mais uma vez. Não pulamos da cama como se tivéssemos levado um choque. Acordamos suavemente. Não deixamos o ruído digital invadir nossas mentes. Abrimos as janelas e respiramos. Fazemos o sangue circular com as nossas próprias mãos. Lavamos o medo. Encaramos nossos problemas como o café da manhã. Nos energizamos com o amor das pessoas próximas a nós. Valorizamos nosso tempo. E o mais importante, fazemos tudo isso todos os dias, não apenas uma vez, não apenas quando temos vontade, mas todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, de bom ou mau humor. Por que tudo isso? Não simplesmente para viver até os 100 anos. Lembre-se do significado mais profundo por trás de tudo isso. O corpo é a carruagem da alma. Se as rodas estiverem lubrificadas e os cavalos bem alimentados, você viajará longe e verá muita beleza pelo caminho. Mas se a carruagem estiver caindo aos pedaços, você passará a viagem inteira consertando as rodas e perderá toda a experiência. Respeite sua carruagem, e ela o levará à felicidade.